Olá, está começando pela TV Câmara e pela Rádio Câmara mais um Brasil em Debate. Mesmo o mais inveterado dos governistas reconhece a importância da existência da oposição para a democracia. E mesmo o mais empolgado dos oposicionistas concorda que os partidos contrários ao governo vivem um momento de enfraquecimento, de fragilidade. Para discutir o rumo das oposições, nós convidamos os deputados César Conago, do PSDB do Espírito Santo, e Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. Agradeço muito aos dois deputados por terem aceito o nosso convite. Repetindo o que eu falei ali logo na abertura, a presença da oposição, uma oposição consolidada, institucionalizada, forte, é importante para o processo democrático. Não é o que temos assistido, pelo menos no parlamento, nos últimos meses, talvez anos. Os senhores concordam com esse diagnóstico? Parece ser um diagnóstico já geral, generalizado, pelo menos na imprensa? Deputado Efraim Filho, começo pelo senhor. Olha, eu começaria dizendo que eu estou no meu segundo mandato, então desde 2007 aqui já na Câmara dos Deputados. E diria que o que eu posso atestar é que nós temos uma posição no parlamento, sim, guerreira. Nós procuramos enfrentar o governo, fizemos obstruções nos temas mais duros, conquistamos algumas vitórias históricas, como, por exemplo, a queda da CPMF, mesmo sendo minoria. Talvez a questão, e que esse programa vai debater bastante, é que esse trabalho de parlamento não esteja chegando da forma correta na população e na sociedade. A forma de se comunicar, a demanda social que existe, se é o que o parlamento está refletindo. Então a oposição tem realmente que procurar corrigir esse rumo, ter uma bússola que aponte realmente o norte e que indique uma mesma linguagem, mas a oposição aqui no parlamento, apesar de pequena, e aí não estou falando da questão numérica, mas da questão qualitativa, nós temos sim feito um trabalho que tem dado trabalho ao governo. Conseguimos algumas vitórias importantes, se não vencendo as votações, mas retirando de medidas provisórias de projeto do governo, muitos temas que seriam nocivos à nossa economia, à nossa sociedade. Vimos aí, e citando alguns exemplos, nós vamos nos debruçar depois, a questão da própria lei da Copa, com um regime diferenciado de contratação que existia, que era um verdadeiro absurdo. Algumas correções foram feitas e praticamente todas elas por insistência da oposição. Então, há sim motivos, há sim argumentos para que o que existe no parlamento e o trabalho que a oposição realiza possa ser melhorado na forma de comunicar à sociedade e valorizar o trabalho que fazemos. Deputado César Conago, sua opinião sobre esse diagnóstico de que a oposição estaria muito diminuta, muito enfraquecida no parlamento e no conjunto da sociedade? Eu primeiro quero concordar, ipsilítere, aquilo que Efraim falou. Na verdade, nós temos que distinguir aquilo que nós temos uma oposição forte, aguerrida, qualificada no parlamento e que ela talvez nunca foi tão pequena do ponto de vista numérico da democracia para cá. Então a oposição é menor do ponto de vista numérico, mas faz um papel fundamental. A outra questão que eu acho que a gente tem que refletir aqui, abrindo o programa, é que num governo que sucedeu, o governo lá atrás do PSDB, com a economia estabilizada, com a inflação praticamente estabilizada, com o emprego crescendo, com a economia desenvolvendo, evidentemente que boa parte da população que não tem tempo para ler, para refletir, e gasta parte do seu dia trabalhando, suando para conquistar o seu salário, tá certo? Ela muitas vezes não vê o papel da oposição pela dificuldade do transtorno no seu dia a dia. Quem tem mais acesso, evidentemente, à TV Câmara, aos jornais, percebe que muitas das ações que o governo tem proposto, nós temos aqui debatido, ficado contrário, por exemplo, a questão da Copa, a questão da lei da Copa do Mundo, a gente tem aperfeiçoado, mudado e até mesmo imposto algumas derrotas. Vamos colocar dois exemplos clássicos do ano passado. Primeiro, a questão do Código Florestal. Sabe? Acho que a base do parlamento, apesar de toda uma dificuldade das instituições democráticas no atual governo de sobreviverem, ela conseguiu dar uma resposta. Segundo foi a questão da emenda 29, que trata da saúde. O governo obstruiu, conseguiu retirar a questão dos 10% da saúde, um país que tem a principal queixa, o principal problema hoje da população brasileira é o problema da saúde. Eu sou médico, falo isso até tecnicamente como um problema gravíssimo, e você viu que a gente tentou, colocamos a regulamentação para votar, melhoramos o conceito de saúde, não deixamos aprovar mais o imposto, que esse era o desejo do governo, tá certo? Na discussão da DRU, eu já falava isso,
quando o governo queria de qualquer forma a DRU, porque ela poderia criar um novo imposto e uma nova fonte de recurso público, de tantos recursos que nós já temos, fonte da elevada carga tributária que nós temos, e a gente conseguiu colocar para votação, apesar de que o governo agiu de tal forma que os 10% que a gente queria aprovar para a saúde, a gente não conseguiu, mas obstruímos a CPMF e o governo vai ter que arranjar recursos e não fazer o que está fazendo. E aí na oposição nós já começamos a falar. Os cortes que a presidente Dilma fez agora vêm principalmente em cima da saúde. Então vamos separar as coisas. A população vive momentos da economia, do emprego, do trabalho melhor, vive com problemas dramáticos na saúde, na segurança pública, na própria infraestrutura do seu dia a dia, no problema habitacional. Agora, nós aqui no parlamento, o PSDB, o DEM, o PPS, temos sido muito aguerridos, temos obstruído. Exemplo, novamente, a reunião que nós fizemos aqui para discutir a desvinculação dos recursos da União. Nós levamos 10 horas, nós em 4 deputados da oposição, 3 do DEM e eu do PSDB, que votava na comissão, contra 14, ficamos das 7 da noite a quase 5 horas da manhã, obstruindo, porque entendimos que aquela não era a melhor proposta daquilo que estava sendo feito. Então, tem oposição. Aliás, a oposição é fundamental para o processo democrático, uma oposição viva, ativa e que, evidentemente, nos momentos eleitorais, nos momentos de maior oxigenação, que a gente tem mais contato no dia a dia com a população, ela vai conseguir enxergar o papel fundamental que nós estamos fazendo aqui no Parlamento. Quem acompanha a TV Câmara, quem segue para e passo os debates em plenário, percebe que a oposição, mesmo diminuta do ponto de vista numérico, ocupa quase o mesmo tempo na tribuna que a base governista. Mas esse índice, que é o tamanho da oposição, o número de parlamentares, dá a dimensão do que é a oposição, digamos assim, a parte da sociedade, a parte do número de votos dedicados à oposição. Houve também uma migração, o veículo para isso foi a criação do PSD. E aí a minha pergunta é justamente nesse sentido. Hoje, essa oposição, ela encolheu mais para uma ação externa do governo ou mais por questões internas relativas aos mecanismos da própria oposição, que pelo fato de às vezes não estarem no governo federal, não tem os mesmos elementos de atratividade que o governo tem? Eu diria que principalmente os mecanismos não de oposição, mas os mecanismos de governo. Me parece que no modelo brasileiro, quando se é oposição, você perde a capacidade de seduzir. E só quem seduz é o governo. E é sempre o mesmo fluxo de adesão. É sempre da oposição para o governo, da oposição para o governo. Então, você não consegue identificar a ideologia na hora daquele que faz o adesismo barato. Porque se fosse questões ideológicas, você teria um contrafluxo. Pessoas que deixam o governo por discordar para ir à oposição. Mas não, é sempre esse mesmo fluxo. Então, esse efeito sanfona que existe na política brasileira, quando se é governo, um partido infla. Quando se vai para a oposição, a tendência dele é exatamente diminuir, é muito prejudicial. Então, quais são os mecanismos que são utilizados? A gente vê loteamento de cargos públicos federais, dentro dos estados está aquela briga fratricida entre os partidos aliados para ver quem indica um chefe de repartição, chefe de um órgão federal no estado. Então tem um loteamento de cargos públicos. O outro é a facilidade na hora da liberação das emendas. Ninguém quer ser oposição porque tem aquela relação muito próxima da sua base e que o governo, como tem um orçamento que não é impositivo, e isso era um grande passo que esse Congresso poderia dar, mas é um orçamento autorizativo, ou seja, depende da boa vontade do governo federal para poder liberar essas emendas. Então, todo esse fluxo que vai para o governo nos torna menores, mecanismos que a oposição realmente tem de saber se sobrepor, mas quando você vai para o quantitativo de votos, e você tocava nesse ponto, o resultado das eleições foi praticamente 10 pontos de diferença. Salvo engano, foi 56% a 44%, ou seja, 12 pontos. Então, quando se viu Lula com aquela aprovação que chegava a 88%, 90% em alguns casos, ele não conseguiu a transferência total, mostrando que a sociedade sabe diferenciar o que é uma avaliação da pessoa, o que é uma avaliação do governo. A oposição, nós aqui partimos da seguinte premissa: 44 milhões de brasileiros não apoiaram e não assinaram embaixo de um estilo de governo. É com esse público que nós temos que trabalhar, saber conquistá-lo, e uma outra fatia de 6, 7% que virando o jogo nos dará a maioria
no total. É com essa cabeça que temos que ir rumo a 2014. Deputado César Konaga, a mesma pergunta, mas colocando também outra perspectiva. Não há também responsabilidade dos partidos oposicionistas no seu enfraquecimento, as chamadas guerras intestinas que acontecem dentro de todos os partidos, obviamente, mas que na oposição parece que ganham uma dimensão diferente? Eu acho que a luta interna dos partidos, isso é da democracia interna dos partidos e todos têm. Eu quero voltar muito mais a uma certa relação, muitas vezes, dos políticos, da qualidade deles na relação de governo. Quer dizer, eles gostam, na maioria das vezes, e isso é histórico no nosso país, na nossa república, do troca-troca. Da máquina. Eu ganho a máquina e te dou um pedaço. O povo fala de troca-troca. E, na verdade, isso é fruto de uma coisa que eu acho fundamental para a nossa república e que nós temos que fortalecer, que são o fortalecimento das instituições da democracia. O fortalecimento, e o Congresso tem um papel fundamental na sua afirmação. Muitas vezes essa casa ela tem se comportado abrindo mão do seu papel, porque eu estou negociando um cargo no ministério tal, ou lá no meu estado uma representação, e aí eu voto sem analisar os aspectos importantes da matéria, porque eu sou da base e voto com o governo. Eu acho que essa certa submissão, essa falta de criticidade, na verdade, faz com que parte daquilo que o eleitor votou, achando que eram pessoas que tinham mais autonomia de discutir, de definir a favor dele, no campo da educação, no campo da saúde, que são tantos os problemas e as mazelas, e você vê o dinheiro que hoje o governo federal arrecada, e a ineficiência e a falta do resultado muito grande, fazendo com que a população olhe para os políticos e ache que tudo é muito igual, muito parecido, porque boa parte deles migram em função de cargos, em função de postos e não em função de posições e convicções claras daquilo que o brasileiro precisa. Então, esse atraso cultural nosso, sociopolítico, faz com que, muitas vezes, eles veem isso aqui com uma geleia geral. E, na verdade, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo tem que ser mais autônomo, independente, para que se construa através do debate, através de consenso, através da harmonia que é necessária para esse país poder caminhar. Fora disso, você tem a migração, muitas vezes, acabou a eleição, o partido que ganhou ficando inchado, ele não cresce, ele incha, tá certo? E que um dos elementos fundamentais para isso mudar, na minha avaliação também, é a questão da fidelidade partidária, é a questão dos partidos terem mais uma nitidez político-ideológica para que as pessoas possam saber em quem estão votando. Então, essa fragilidade faz parte dessa nossa cultura. Se não fosse a fidelidade partidária, que foi uma conquista recente, a situação hoje deveria ser ainda pior. Isso foi uma grande conquista para o parlamento, colocou um pouco de freio nessa cooptação que existe do governo. Lamento que existam parlamentares que aceitem entrar no governo pela porta dos fundos, né, que não respeitam a vontade daquele eleitor, mas esperamos que a fidelidade partidária, que já virou realidade do ponto de vista legal, seja melhor aplicada, inclusive, pelos tribunais. Agora, diante desse quadro que nós pintamos aqui, qual o rumo a tomar? Sempre se coloca essa expressão, né? Os rumos da oposição. Há um dilema aí que volta e meia aparece, é de que a oposição deve ser menos reativa e mais propositiva. Ela se preocupar menos, inclusive se dá o direito de aprovar e apoiar propostas do governo que considere boas, o que às vezes a impressão que se tem é que isso é quase vedado à oposição, ela não pode, é um pecado capital, e aí ir adiante, ser mais proativa, propondo políticas públicas, propondo ações mesmo ao executivo. Que rumo tomar? É possível uma nova política dessa natureza? Começa pelo deputado César Konaga. Eu acho que primeiro a oposição não é a oposição ao Estado, é a oposição ao governo. Nós votamos algumas matérias do atual governo, até na íntegra, porque entendemos que eram matérias boas. Eu acho que o rumo nosso tem que ser o rumo do eleitor, o rumo da expectativa da sociedade brasileira, que é uma sociedade que conseguiu dar passos importantes nas últimas décadas, mas que tem ainda muitos problemas estruturantes, fundamentais para a sua vida diária, do dia a dia. Eu acho que é a identidade com a população, é a convicção de que nós não estamos aqui para fazer outra coisa que não seja tratar do interesse da população e aí fortalecer os instrumentos da democracia.
impedir determinados partidos que não têm projeto de país, que têm projeto de poder e que não gostam de oposição. Até falaram que a oposição tinha que virar pó. Ser aniquilada. Que não gosta de liberdade da imprensa, que a imprensa tem que ser controlada, tá certo? Que quer determinados mecanismos de controle para que a democracia viva, eficiente, com resultado, com a população participando ativamente, possa estar expressada aqui nesse Congresso. Eu acho que o rumo nosso tem que ser o rumo de buscar um Estado produtivo, eficiente, compromissado com as questões populares, sociais e de dar resultado ao nosso contribuinte eleitor brasileiro. Nós temos problemas na educação seríssimos, uma educação com baixa qualidade, os jovens não preparados para o trabalho, para a vida. Nós temos problemas na área da saúde das pessoas que morrem por falta de assistência na hora de uma doença aguda, como um infarto agudo do miocárdio e outras situações. Nós temos situações, estávamos aqui comentando antes, de infraestrutura no meu estado. As estradas estão matando e muito. Você ter só uma ideia, o papel da oposição de denunciar 800 milhões nos últimos 8 anos do governo Lula, previsto para investir nas estradas federais do Espírito Santo. Não foram investidos 100 milhões, um pouquinho mais de 10%, entre 11% e 12%. As estradas estão matando, estão abandonadas. Isso significa que esse Estado tem que ser um Estado compromissado com o eleitor. Então, o rumo da oposição, além dos 44 milhões de votos, além da representação que nós temos, é falar, eleitor está na sua mão. E nós temos que estar escolhendo o melhor no parlamento, sabe? Para a Câmara de Vereadores, para os prefeitos, para que essa qualificação coloque pessoas com maior poder de compromisso e de qualidade para poder transformar a vontade e o desejo da população naquilo que ela tanto precisa, que são de políticas públicas para o seu dia a dia. Deputado Efraim Filho, a mesma pergunta. Qual o rumo que o senhor aponta para a oposição? Eu digo o seguinte, tem uma frase que eu carrego muito comigo e que eu acho que esse seria adequada principalmente da oposição. Tem um ditado que diz que se a palavra convence, só o exemplo arrasta. E eu acho que seria a hora da oposição não simplesmente renovar, porque renovar é fazer de novo a mesma coisa, mas seria a hora da oposição inovar nos seus procedimentos. Não é voltar a fazer o que a oposição sempre fez no Brasil, seja na década de 90, seja na década passada, mas ela precisa inovar. E talvez o exemplo fosse o melhor caminho. Nós temos administrações estaduais, administrações municipais, capitais, que estão na mão da oposição, dos democratas, do PSDB, do PPS, e que talvez se nós realmente nos focássemos em mostrar através dessa gestão pública, inovando, mostrando resultados, fosse a melhor forma da população brasileira entender esse caminho. Nós mesmos, no Democratas, temos buscado aí, do ano 2011 e nesse ano 2012, o promessômetro da Dilma. Né? Muitas promessas que encheram os olhos dos brasileiros nos guias eleitorais estão aí empacados. Um exemplo maior, houve semana passada, no meu estado da Paraíba, uma audiência pública com o ministro ministro da Integração, responsável pela transposição do Rio São Francisco, Fernando Bezerra, e que ficou claro, a obra era para ser entregue em 2012, a previsão é para 2006, só tem um terço pronta. E ela foi vitrine, garota propaganda. O Minha Casa Minha Vida também se prometeu 1 milhão, 2 milhões de casas, passou do PAC 1 para o PAC 2. O PAC 2 é uma maquiagem do PAC 1, teve 17% de execução. Aí o que não deu certo no PAC 1 virou num passe de mágica um novo programa. Então, eu acho que nós temos que fazer esse discurso chegar à sociedade. Nós erramos, sem dúvida alguma, a oposição erra na forma de se comunicar com a sociedade. Nós temos de inovar e mostrar esse trabalho que existe aqui no parlamento, aguerrido, que ele realmente consiga chegar à população. E, para mim, a melhor forma é através do exemplo. Agora, quando a gente trata de rumos da oposição, não posso deixar de fazer uma pergunta que diz respeito diretamente aos dois partidos aqui representados, PSDB e Democratas, que têm uma história de atuação conjunta, pelo menos nos últimos 16 anos. Já houve quem ventilasse a possibilidade de uma fusão desses dois partidos, já houve quem rechaçasse essa possibilidade. Eu quero então perguntar, vocês encontram que caminho, há uma possibilidade, é algo a se pensar, deputado César Conago? Eu entendo que os democratas têm um papel fundamental na sociedade democrática, que é o pensamento liberal. Tá certo? A gente tem que parar de misturar pensamento liberal com ditadura, porque ditadura você tem de esquerda, de centro, de direita, mais de esquerda e de centro, tá certo? De direita. Então, quer dizer, eu acho que, pelo menos no meu pensamento, que a social-democracia tem um papel importante, assim como o liberalismo tem um papel importante,
o fortalecimento desses partidos, assim como de outros pensamentos expressados em outros partidos, eles são importantes. Eu acho que a fusão, ela não é interessante sobre todos os aspectos. E muito mais o fortalecimento desses partidos na sua prática, no seu dia a dia, até porque parte da estratégia do governo anterior e do partido que está no poder, o PT, foi pontuado em cima de algumas lideranças importantes desses partidos, que não voltaram, tá certo? Deliberadamente. Sim. Quer dizer, eu acho que numa democracia... E assumidamente também. E assumidamente, acho que numa democracia... O presidente Lula quis uma cruzada contra algumas lideranças, especialmente do democrata. Ele chegou a extinguir, ele falou que vai extinguir, aniquilar, vai virar pó, né? Vai virar pó, quer dizer, eu acho que não dá. Essa raça é um termo que já foi usado pelos dois lados. Então, quer dizer, é um tipo de debate que não é bom para a gente. Eu acho que a pluralidade ela é essencial para a democracia. Nós, por parte dos democratas, é absolutamente descartada a hipótese da fusão. Eu acho que cumprimos um papel importante. Ela tem que ser diversificada, essa atuação da oposição. Então, quanto mais partidos houverem identificados com esse viés, é importante. O que nós temos que mostrar é a incoerência que existe. Você falava aqui, por exemplo, no que eram as ditaduras. Quer dizer, e o PT que está hoje no poder, ele combatia as ditaduras e hoje chama o Exército para sufocar as greves populares que existem, como existiu na Bahia. Então essas incoerências existem. Era contra as privatizações, demonizava as privatizações e hoje as faz sem nenhum tipo de constrangimento. Não é a questão de nós sermos a favor ou contra, mas mostrar que existe incoerência e a população brasileira, ninguém atire por tola. Ela é sábia, ela sabe o que está acontecendo. E apoia o governo de Chaves, governos ditatoriais. Quer dizer, é incoerente. Nós queremos um país plural, democrático, compromissado com a sua população e que nessa diversidade, que nós conquistamos uma língua só, um Estado continente em que não há grandes conflitos, tá certo? Maiores conflitos, a não ser os problemas sociais acumulados, né, por ineficiência do Estado. Nós queremos um Estado competente, eficiente, que dê resultado. E para isso, todas as forças políticas são importantes. Todas as suas opiniões. E nós temos que propor saída. Eu concordo com o que foi dito antes. Nós hoje estamos jogando muito na defensiva, porque às vezes até o número quantitativo. Mas nós temos que ter uma cabeça pensante dentro da oposição, quando eu digo uma cabeça pensante, um grupo pensante, e que se preocupe em propor alternativas. Dizer, se nós não estamos gostando dessa política, qual é a nossa alternativa, qual é a nossa saída? Infelizmente, o tema não acabou, que acabou foi o tempo, então nós precisamos encerrar esse debate de hoje, mas agradecendo muitíssimo mais uma vez o deputado César Colnago, do PSDB do Espírito Santo, deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, espero não ter errado nenhum partido, nenhum estado, participando conosco aqui do Brasil em Debate. E agradeço principalmente a você que nos acompanhou. Esta e outras edições do nosso programa estão disponíveis em www.câmara.gov.br para que você conheça a fundo os temas que são debatidos aqui na Casa do Povo, na Câmara dos Deputados. Tenha um excelente dia. Até uma próxima edição.